Olá, meus amados, muito bom dia. Então, fomos dormir já de lockdown e acordamos em lockdown. Gente, eu preciso fazer esse comentário. Isso é prova de que nós não costumamos obedecer leis que são para o nosso bem. Nós não cuidamos daquilo que é mais precioso, que é a vida, seja nossa e seja do outro. Nós não sabemos viver em grupo, gente. Viver em grupo não é só estar, oi, tudo bem, bom dia, ai, que bom, um abraço. Não é isso. Viver em grupo é saber respeitar as pessoas, é saber até que ponto as nossas ações podem interferir nas ações do outro de maneira positiva e de maneira negativa. Um bom dia, um olá, tudo bem? Realmente é muito importante. Mas existem ações que são muito mais impactantes, tá? Então, a nossa vida, acima de tudo, tem provado agora, nesse momento, que nós não precisamos de muito dinheiro para viver. Aquilo que é material, dessas 1.924 pessoas que morreram somente ontem em todo o Brasil, elas não levaram. Então, primeiramente, vamos cuidar de nós, para que nós possamos também cuidar das outras pessoas. Tá joia? Se nós queremos liberdade, é isso sempre que eu dizia para vocês. Se nós queremos liberdade, nós temos que lutar por ela. De que forma? Fazendo arruaça, fazendo motim, fazendo, quebrando tudo? Não, não é assim. Se nós queremos liberdade, nós temos que mostrar que temos condições de viver em liberdade e não viver em confinamento, não viver em lockdown, tá bom? Então, vamos lá para o que interessa? Gente, hoje a gente vai fazer a correção da página 18 e da página 19. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida a gente chama aqui, tá? Vocês chamam aqui. Revisão do sujeito de índice de indeterminação do sujeito, aí na página 18 e na página 19 do livro didático. Lá na primeira questão, nós tínhamos um texto para poder analisar e esse texto, ele dizia, houve uma hesitação. Alguns diziam estar acima de qualquer suspeita. Isso é baseado no texto do Sherlock Holmes, né? É isso mesmo que a gente viu lá na primeira página, que eu fosse Sherlock Holmes, tá? Por enquanto, nós vamos dar prioridade a esses recursos linguísticos para que nós possamos fazer a atividade ter uma melhor compreensão leitora e também ter uma melhor escrita, tá certo? Vamos direto ao item A. O item A da primeira questão diz o seguinte: observe as formas verbais destacadas nesse trecho. A quem se referem? Então, quais são as expressões verbais destacadas nesse texto? No segundo período, estão lembrados o que é um período? Será que vocês estão lembrados? Então, deixe-me lembrar. Todos estão vendo o quadro aqui bonitinho. Então, olha só. Um período é exatamente quando tem um ponto, né? Estou lembrando aqui para vocês. O período é quando tem um ponto. Então, o segundo período ao qual eu me refiro é esse que começa assim, ó. Alguns diziam, observem que o termo em destaque é exatamente a palavra diziam, tá certo? Esse é o termo em destaque. Diziam estar acima de qualquer suspeita. Tá certo?
Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem esse termo em destaque aqui, né, que é o trecho. E ele quer saber a quem se refere. Qual é o outro trecho que está em destaque? Qual o outro trecho que está em destaque? Aí a gente vai ver lá no terceiro período. Ai, que vista. Terceiro período. Lá no terceiro período. Venceu, né? Aqui, na verdade, é uma vírgula, e aí eu vou colocar isso aqui, ó, esses colchetes aqui, indicando que o texto segue, tá? Então, logo na primeira frase, o que é que nós temos? Logo no início da oração, nós temos, ó, venceu, e esta é a palavra que está em destaque, tá? Mas diz aí, venceu, vírgula, porém o partido das que diziam, né? Venceu, vírgula, porém, vírgula, o partido. E aí a gente vai colocar aqui outra reticência entre colchetes para avisar que o texto segue, tá? O último período que a gente vai observar em que a palavra está em destaque é esse. Eu esperava paciente. Bem curtinho esse período. Ó, eu esperava paciente. Ponto. E qual é o termo que está em destaque? A palavra que está em destaque é exatamente o verbo esperar. Gente, vocês devem ter observado bem aqui que os termos em destaque, todos eles são verbos. O verbo dizer, o verbo vencer e o verbo esperar. Certo? Então, a quem se referem? A quem se referem esses termos em destaque? O que é que nós podemos observar? Alguns diziam, então o que é que eu tenho aqui? Ó? Bem aqui, eu tenho que alguns diziam, né? Então, esse termo em destaque está se referindo ao chamado alguns, que é um pronome indefinido. Certo? Pronome indefinido. Alguns diziam. Bem aqui, venceu, porém, o partido... Continua, né? E vocês observem o texto. O partido das que diziam... Ora, a quem se refere esse verbo aqui? Ixi, não troquei. A quem se refere esse verbo aqui que está em destaque? Ao partido. Nós observamos aqui que o sujeito, né? O sujeito está deslocado. Está lá no final. O partido que venceu, né? Ele se refere a isso. Então, ó, esperava. Se refere a quem? Eu. Beleza? Então, eu esperava. Então, eu é outro pronome. Só que agora é pessoal do caso reto. Certo? Esses são os pronomes agentes. E partido é substantivo. Tá? Determinado por um artigo definido, masculino, singular. Fizeram aí? Certinho? Beleza. Joia. É ótimo. Então, algumas diziam, né? Algumas diziam, não algumas. No item B, nós temos, releia a frase. Madame e eu esperávamos paciente. Relemos? Relemos. O que é que nós queremos agora? Quem faz a ação expressa pelo verbo esperar? Quem é que faz essa ação de esperar? Tá? Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Eu quero chamar a atenção de vocês para dizer que nessas frases, em todas essas frases oracionais, e eu digo que são frases oracionais por quê? Porque elas têm verbo,
uma frase que é nominal é uma frase que não tem verbo, mas é sustento. Tá? Então, em todas essas frases, nós temos o sujeito. Nós temos aqui um sujeito simples, porque eu só tenho um núcleo do sujeito. Tá? Então, vamos aqui. Madame. A madame tem preconceito de cor. Não pode evitar esse amor. Vamos lá. Então, eu tenho aqui Madame Guimarães e eu. Olha só. Madame Guimarães e eu esperávamos pacientemente, certo? Então, observem, o verbo aqui é o verbo esperar. Observem que o verbo esperar, ele está no plural. Por que ele está no plural? Porque agora nós temos dois núcleos do sujeito, que são Madame Guimarães, ó, o núcleo 1, e eu, que estava junto com Madame Guimarães, só que não, o núcleo 2, tá certo? Então, quando nós temos esses dois núcleos, o verbo vai para o plural para concordar com o sujeito, que desta vez é simples? Nananina, não. Por que não é simples? Porque eu tenho pelo menos dois núcleos. Aqui, o sujeito, ele é sujeito composto. Tá certo? Muito bem. Então, respondida a pergunta? Não, professora, a senhora disse um monte de coisa e não disse nada. Vamos lá? Ele quer saber quem faz a ação expressa pelo verbo. Primeiro, qual é a ação? A ação é de esperar, né? Ou um processo aí de esperar. Esperávamos. Quem que esperava? Madame Guimarães e eu. Morreu Maria Preá. Aí, na segunda, ficou alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida diante do que nós vimos, do que é sujeito simples e composto? Não, né? Muito bem. Então, na segunda questão, se tiver dúvida, manda uma mensagenzinha, chama aí no grupo, que a sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega, tá? Então, olha só, nós temos no trecho as várias orações, no trecho da questão 2, que nós não vamos ler, mas você certamente está com o seu livro, com o seu caderno e está acompanhando a correção. Então, nesse trecho, há várias orações, mas praticamente todas se referem a um único ser indicando um único sujeito. E quem é esse único sujeito? Vamos ler somente esse primeiro período, que começa em: quando Sinhazinha chegara, subira logo. Ponto. Quando Sinhazinha chegara, subira logo. Então, de quem que vai falar? Vai falar de Sinhazinha. Então, ó, graças à intimidade que tinha na casa, quem que tinha intimidade na casa? Exatamente, era Sinhazinha que tinha intimidade na casa. Então, nós podemos dizer que a maioria das palavras, a resposta aí, a maioria das orações se referem a quem? A Sinhazinha Ramos, certo? Na letra B, o que é que nós temos? Na letra B, que ação, qual é a única ação desse trecho que não se refere à resposta ao item A? Ou seja, qual é a única ação do trecho que não se refere a Sinhazinha? E quem é o sujeito dessa oração? Tá? Então, vamos lá. Quando nós caminharmos aí. Dá licença, gente. Olha, quando nós caminharmos aí, vamos observar aí lá para o período em que vai aparecer o
pronome indefinido ninguém, tá certo? Aí a gente vai observar aí, ó. Vai dizer assim, a ação de não ver Sinhazinha subir as escadas. O sujeito, nesse caso, é ninguém. Então, vamos ver, ó. Ela tinha intimidade na casa, aí na terceira linha, ó, ia só para deixar sua capa dentro do armário, mas à procura de um alfinete, abriu, e o anel e tal, né? Vamos lá, estamos na quarta linha. Ó, no último período que começa, e como ninguém, percebeu? Ó, e como ninguém a tinha visto subir, e aí aparece mais um pronome indefinido, ninguém. Como ninguém havia visto subir, então a palavra que ele se refere, essa é a única frase, né, aí no item D, é o único período que não vai fazer referência à Sinhazinha. E quem é o sujeito? Outro pronome indefinido, que é ninguém. Ok? Vamos para a terceira questão. Olha, o que é que nós temos no anote aí? Nós temos aí, vou anotar aqui, para que vocês possam perceber quais são os tipos de sujeito que nós já vimos aqui. Então, aqui, nessa oração, nós vimos, nessa atividade, né? Nós vimos que tipos de sujeito? Ó, tipos de sujeito. Né? Tipos de sujeito. Nós vimos o sujeito simples, sujeito simples, e vimos isso na questão 1. Nós vimos o sujeito composto, tá certo? Aí no item B da questão 1. E é interessante que nós temos a ideia do sujeito oculto ou desinencial, tá certo? Sujeito oculto ou desinencial. Professora, não entendi isso não. Sujeito oculto, elíptico, que é uma outra maneira de se chamar, tá? Vou colocar aqui, oculto ou desinencial. E por que é desinencial? Perdão. É desinencial, olha, porque ele é visto, ele é marcado, ele é identificado pela desinência do verbo, tá certo? Ó, esperei você ontem. No exemplo que nós temos aí, esperei você ontem. Aí, o sujeito é desinencial por quê? Porque eu não consigo ver, ele não está presente na oração, mas pela desinência número pessoal, eu consigo perceber quem é esse sujeito. E o que é essa desinência número pessoal? Gente, é o seguinte, essa desinência é que marca a pessoa ao qual se refere, ao pronome pessoal do caso reto ao qual se refere. Quem esperou? Eu, ó. Eu esperei. Tá certo? A gente vai conjugar aquela eu, tu, ele, nós, vós, eles, para ver qual deles vai casar aqui com o verbo. Então, eu esperei. É exatamente o pronome que não aparece aqui. Ele está escondidinho atrás do verbo, mas pela desinência número pessoal, nós conseguimos perceber. Tá bom? Então, esse é o sujeito oculto. Na verdade, vocês observem aí que nessa página 18 nós vamos estudar o sujeito também indeterminado. Vamos à terceira questão. Releia a frase. Qual é a frase? Diz assim, ó, roubaram-me. Roubaram o meu anel de brilhante. É possível você identificar? Você consegue identificar quem foi que roubou o anel de brilhante? Sim
não? Você não consegue identificar quem foi que roubou o seu anel de brilhante. Então, respondemos a primeira questão. Agora, desculpem, gente, só apanhar aqui o pincel. Por que nós não conseguimos identificar? Né? Nós não conseguimos identificar porque simplesmente não tem como identificar. Tá? Letra B. Por que, em sua fala, Madame Guimarães utiliza esse tipo de sujeito? Que tipo de sujeito que não dá para identificar? Ela utiliza esse tipo de sujeito porque ela não sabe quem foi. Não é verdade? Quando você é roubado, você sabe quem foi que lhe roubou? De cara, você suspeita, né? Até aparecer realmente o culpado. Então, acabamos de perceber um outro tipo de sujeito. E qual é ele? Eita, minha pincel para todo lado. Qual é ele, o outro tipo de sujeito? Esse outro tipo de sujeito eu vou chamar de sujeito indeterminado. É esse que a gente acabou de ver que não dá para identificar. Professora, mas o verbo, nem pelo verbo, não está na terceira pessoa. Roubaram. Não. Eles roubaram, eles, quem são eles? Né? Nesse caso, nós não temos como ver quem foi que roubou. Então, até aí nós temos esses tipos de sujeitos. Quantos? 4. Simples, composto, oculto ou desinencial e indeterminado. Certo? Vamos aí para a página 19. Nós temos exatamente esse organogramazinho, olha, que está identificando, como o que nós já dissemos, o sujeito simples apresenta apenas um núcleo, o sujeito composto apresenta 2 ou mais núcleos, o sujeito desinencial ou oculto pode ser identificado pela desinência verbal, como nós falamos, e o sujeito indeterminado, ele não é expresso na oração e nem pode ser identificado pela desinência verbal. Tá bom? É isso. Vamos ver, então, como é que se faz, eu espero que vocês tenham acertado, como é que se faz essa indeterminação do sujeito. Tá? Lembra dessa frasezinha? Ó, roubaram-me, roubaram o meu anel de brilhante. Então, eu tenho aí um verbo que está na terceira pessoa do plural. Roubaram. Pretérito perfeito. Tá certo? Vamos passar aqui para a questão 4, para a gente ver. Tem um trecho aí para ser lido. E nessa questão 4, ele vai perguntar o seguinte. Qual é o sujeito da forma verbal dançava-se? Vocês conseguiram identificar onde é que tem dançava-se? Lá no segundo período, terceiro período, que começa exatamente com essa palavra, com esse verbo. Dançava-se, ouvia-se boa música, e quase sempre ela exibia algum número curioso. Dançava-se. Quem é que dançava? Você consegue perceber quem é que dançava? Quem ouvia boa música? Nós não conseguimos identificar. Não é? Então, o que nós temos aí? Sujeito indeterminado. Professora, mas o verbo não está na terceira pessoa do plural. Excelente observação. O verbo não está na terceira pessoa do plural. Agora, o que é que nós temos? Nós temos um verbo no pretérito imperfeito mais a partícula si. E ele está na terceira pessoa do singular. Beleza? Então, vamos lá para a segunda questão, o item B da quarta questão. Com relação à transitividade, aí agora que são elas, né? Transitividade, como pode ser classificado o verbo dançar? Professora, eu não sei o que é isso, não. É trânsito? É. Beleza! Transitividade é trânsito, gente. Olha, existem verbos que eles precisam caminhar, que eles precisam transitar até o seu complemento, porque eles precisam de complemento. Tá certo? Então, o que acontece? Quando um verbo ele precisa de complemento,
chamar de verbo transitivo. Quer ver um verbo que precisa de complemento? Gosto. Gosto? Gosto de quê, professora? Olha só como o verbo tem que transitar até o seu complemento, né? Gosto de chocolate. Tem que transitar até o seu complemento, né? Quando eu digo gosto de maçã, ou então quando eu digo assim, quero bolo. Olha o verbo querer, quero. Você vai perguntar, quer o quê? Aí, ó, ele precisa transitar até o complemento, que é bolo, tá? Então, nós temos um verbo transitivo. No primeiro caso, gosto de chocolate. Por conta dessa preposição de, ele é transitivo direto. Indireto, aliás. O verbo querer, ele não tem preposição. Quero bolo. Tem preposição ligando o verbo ao seu complemento? Não. Então, ele é transitivo direto. Perceberam? Então, quanto à transitividade do verbo dançar, ele precisa caminhar até o seu complemento? Não. Dançava. Dancei. Entendeu? Então, ele é intransitivo, porque ele não precisa se movimentar, ele não precisa de complemento. Joia? Gente, excelente. Então, olha só. Que situações nós temos o verbo? Quais são essas situações que nós temos o índice de indeterminação do sujeito? A gente acabou de ver dois exemplos clássicos. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, principalmente no pretérito, né? A gente viu isso. Quando o verbo é intransitivo, ou seja, quando ele não precisa caminhar até o seu complemento, e nós observamos isso aí no verbo dançar, né? O verbo ouvir também. O verbo ouvir não precisa de complemento. Ó, dançava-se, ouvia-se, né? Aí, então, nós temos o verbo dançar, sim, mas aí o verbo ouvir ele tem uma circunstância que depois nós falamos disso. Então, o verbo dançar, ele é intransitivo. Como ele é intransitivo, ó, já é a segunda situação que nós observamos aqui, o verbo, o índice de indeterminação do sujeito. Verbo intransitivo, né, no pretérito, nesse caso, pretérito imperfeito, no passado imperfeito, mais a partícula se. Não foi isso? E ainda existe uma terceira situação, que é o chamado verbo de ligação. Como assim, professora? Gente, o verbo de ligação é aquele que indica estado, aquele que diz, que define as coisas, né? Era-se, bom, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Era-se feliz naquele tempo, pronto, era-se feliz. Então, como é que eram as pessoas? Defina as pessoas daquele tempo, elas eram felizes. Então, esse verbo é ser, né? Ele é de definição. Outro verbo, o verbo estar, que é outro verbo de ligação. Ele não indica ação e nem processo. Ele indica só uma situação. Pronto, uma situação. E, geralmente, essa situação ela está livre de ações. Você não percebe as ações, tá? Você simplesmente define, caracteriza a situação. Então, o verbo estar, como na própria página 19, nós temos estão ligando para você, tá? Então, o verbo está no presente? Está, mas é um verbo de ligação que está no presente e a gente observa que ele também está no plural. Gente, é isso. Vimos aqui, ó, 4 tipos de sujeitos. Sujeito simples, composto, oculto e indeterminado. Tá? Corrigimos a atividade. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para que nós possamos responder para você e indiretamente para outros colegas seus. A atividade de hoje, certo? A atividade de hoje é concluindo esse nosso assunto sobre sujeito, essa nossa revisão nas páginas 20 e 21. Se cuidem, por favor, para que nós possamos estar
mais perto do que nunca, tá? Abraço.